Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos dando início a mais uma lição da Escola Sabatina. Essa é a lição de número 2. E estamos, na verdade, tentando ao máximo poder ajudar aqueles irmãos que estão, nesse período de pandemia, estão longe da igreja, do culto, da adoração, mas aí de casa estão podendo, por meio aí dos vídeos que a igreja tem promovido, se aproximar mais do Senhor. Vocês já me conhecem, eu sou o Robson Oliveira e eu tenho aqui ao meu lado um amigo e que vai partilhar comigo essa lição. É o Jefferson Ribeiro e com ele a palavra. Jefferson, apresenta-se para o povo aí e vamos trabalhar. Muito obrigado, Robson. Muito prazer estar com vocês aqui na IASD, na Cachoeira. Estar podendo participar desse momento único para todos nós, não é mesmo? Eu agradeço muito por isso e, como você disse, meu nome é Jefferson Ribeiro, sou estudante de teologia, quartanista, estudante de letras também, e estamos aqui para dialogar sobre um assunto maravilhoso da palavra de Deus, não é mesmo? Muito bem, e o tema então, a lição número 2, é inquietos e rebeldes. É bem aquilo que nós vivemos nos nossos dias hoje, né? Uma sociedade inquieta, uma sociedade rebelde, mas nós vamos tratar aqui do povo lá de trás, do povo de Israel. E eu leio para a gente aqui esse verso que é para ficar na memória, para nós guardarmos isso, que está em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 11, diz assim, ó: essas coisas aconteceram com eles, com o povo de Israel, para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Essa é a introdução de inquietos, rebeldes, a lição compacta aqui para que nós possamos sintetizar ao máximo e que você possa tirar todo o proveito. Jefferson, aqui no comentário do sábado à tarde, fala que ao longo dos séculos houve relatos de comportamentos estranhos de cães e outros animais também, como elefantes, né, que ao sentir que a terra ia tremer embaixo dos seus pés, 15 minutos até meia hora antes, eles avisaram para as pessoas, né? A frequência da audição desses animais é incrível. E os cientistas, eles determinaram que esses animais são capazes de detectar a primeira onda sísmica de um terremoto, onde a gente não consegue detectar. O ser humano, ele está muito aquém do animal hoje em dia, né? Nós não conhecemos nem o nosso interior mais. Porém, aqui diz o seguinte, que em Washington, no dia 23 de agosto de 2011, alguns animais do Zoológico Nacional, eles começaram a se comportar de maneira estranha. E entre eles estavam os lêmures, que começaram a gritar cerca de 15 minutos antes do chão tremer. Lêmure, um animal irracional, conseguiu entender o tempo e o que estava à sua volta. E nós, seres humanos, temos essa dificuldade, né, Jefferson? Temos essa dificuldade, infelizmente, né? Os animais aí ensinando para nós lições que devemos aplicar em nossa vida. Devemos aplicar em vários contextos, e principalmente no contexto espiritual, no contexto da nossa vida, não é mesmo? Exato. A Bíblia, ela vem trazendo, queridos, lições para nós maravilhosas, porque ali em Amós, Deus fala que nada vai fazer sem revelar antes aos seus servos, não é mesmo? E a história da Bíblia não é algo como a gente vê os livros hoje seculares que estão ali para ficar guardado, ou simplesmente para falar de uma situação específica, não. Ele quer ensinar, além de falar de situações específicas que aconteceu na história, quer nos ensinar lições maravilhosas. E essa lição que a gente percebe logo de início aqui, que a gente percebe, é que o que está sendo demonstrado, o que está sendo relatado, é que está falando da peregrinação de Israel no deserto e de uma história clássica de ingratidão do povo. Imagina, um povo que desde o seu início, que Deus está trabalhando com ele, onde Deus está conduzindo ele, esse povo está sendo ingrato. Um ano se passou, do Sinai para Canaã ali, e o ser humano sofre de um mal, as pessoas ingratas sofrem de um mal. Eu sei que tem muitas pessoas que são gratas. E as pessoas ingratas, elas têm um problema de memória seletiva.
ela só lembra daquilo que lhe apraz, que lhe agrada. E tem um dito popular assim, que diz o seguinte, que se você fizer 99% para uma pessoa e não completar os 100%, para ela você não fez o suficiente. Isso é o típico coração ingrato. Eu estava lendo sobre ingratidão. O resumo de ingratidão é coração vazio. A pessoa que o coração está vazio, que não tem Deus lá dentro, é dessa maneira. Lá em Lucas capítulo 6, 35, diz que Deus é bondoso mesmo com as pessoas ingratas, até com os ingratos. Ele é Deus, ele não muda, embora sejamos ingratos ou não. E aqui diz assim, vamos começar perguntando então. Em Números 11, do que os israelitas reclamavam, o que eles sentiam falta, o que naquele momento da vida dos israelitas, Jefferson, era importante para eles, nessa memória seletiva que eles tinham ali. Então, a gente está percebendo aqui, a ideia que a lição está retratando logo no início, é que um povo está demonstrando aqui ingratidão em Números 11, das ações que se rebelaram contra Deus, pensando apenas no estômago. Só na barriga, né? Só na barriga. Então, assim, eles estão pensando apenas no estômago. De uma forma que parece que Deus não estava tratando dessa necessidade deles. Parece que não estava sendo suprida, né? Mas eles levam para uma dimensão diferente, né? E eles começam a remeter alusões ao país que eles estavam anteriormente. Exato. No livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 33, eu digo capítulo porque daí você desperta o interesse de ler todo o capítulo. O 33 e o 34 trata desse tema, porque entre o povo de Deus, ali tinha 600 mil pessoas, mas tinha muitos egípcios. E os egípcios, eles eram, a dieta deles era bem diversificada. Aí eles falam aqui, a gente está sentindo falta do alho poró, do alho comum, dos legumes, dos melões do Egito. E aí o povo de Israel pegando o embalo, né? Ele diz assim, e nós estamos sentindo falta das panelas de carne de Faraó, do Egito. Não estou falando mal contra a carne ou qualquer alimento, mas Deus estava conduzindo eles para uma pátria muito melhor, para uma terra melhor, e eles estavam preocupados com a comodidade do Egito, do passado ali. Embora o infortúnio, o desconforto momentâneo fosse, assim, incomodasse, mas aquele povo, Jefferson, eles tinham que entender que eles estavam indo para uma terra que mana o quê? Leite e mel. Leite e mel. Leite e mel. E essa era a promessa. Era uma promessa até mesmo anteriormente a eles, né, feito para os patriarcas ali no início. Mas a questão é que nós percebemos aqui que este povo agora vai tentar provar a Deus, tentar, né, porque a Bíblia fala que Deus não pode ser tentado ou provado, uma coisa assim, mas a questão é que eles vão pedir carne para Deus. E a questão que a gente já começa a aplicar em nossa vida, pelo contexto que a gente estuda, que Deus vai se irar, Deus ele vai ficar indignado com a situação deles, porque assim, no próprio Espírito de Profecia, Ellen White ela vai entrar no assunto que ela fala assim, que Deus iria sim suprir essa necessidade até mesmo da carne para eles, mas a questão é que Deus estava esperando o momento certo, e que agora o ato deles devia ser de confiança e espera e descanso. Confiança. E hoje a comunidade, nós podemos agir inquietos, essa atitude desesperada, ansiosa, podemos às vezes perder as bênçãos de Deus. Exatamente. Com o mesmo exemplo. No mesmo capítulo 33 do Patriarcas e Profetas, ele, com relação a isso, diz que Deus respondeu, vocês querem carne? Eu vou responder para vocês. E olha que a Bíblia diz que naquele espaço territorial onde tinha 600 mil pessoas, se você parar para ler os detalhes, Deus mandou uma chuva tão intensa, um vento vindo ali daquela região do mar, para eles, de codornizes, que dava 2 côvados sobre a terra de codornizes. Sabe o que é 2 côvados? Um côvado tem aproximadamente 45 centímetros. Ou seja, 90 centímetros de codornizes sobre a terra, quase 1 metro, quase chegando no umbigo da pessoa. Aí eles pegavam, desidratavam, ressecavam para guardar para comer muitos dias depois. E houve alguma tragédia, né? Por conta disso daí,
esse povo que pensava no ventre, o Deus deles era o ventre, como o apóstolo Paulo diz. Deus deu codornizes e eles se engasgaram por conta disso, né? Então, Robson, a gente percebe com essa história, com esse contexto, que aconteceu no passado e que traz lições para nós, que você não deve também ficar querendo mandar em Deus que Ele faça aquilo que a gente quer. Eu não devo ficar pedindo para Deus aquilo que... ficar dando ordem em Deus. E você percebe que esse contexto aí é que isso que o povo estava querendo. Porque a gente já começa a entrar em outro campo, porque Deus que estava conduzindo toda a situação. Deus que era o líder, Deus que era o rei. Então, a gente percebe o povo não se admitindo, não se submetendo à liderança, à governança de Deus, naquilo que Deus achava que era melhor. E nós vamos perceber que o povo ele remete ao Egito como um lugar apropriado para se viver. Eles não estavam simplesmente deduzindo uma qualidade de vida em um local geográfico, mas suas ações o remetiam para uma dimensão espiritual, porque quando nós lemos o texto, a gente não pode perder essa ideia do grande conflito que acontece. E eles remetem ao Egito, remete à vida que estava lá. E o que acontece? Eles fazem essas alusões. Desejar o Egito, desejar a comida, as roupas, as músicas do Egito, era dizer que Deus não estava, ao lado de Deus não estava bom. O reino que estava sendo propondo não estava bom. E agora eles querem algo diferente. Nossa. Na segunda-feira diz assim, que vai remeter de novo ali o domingo, é contagioso. Começou com os egípcios começaram com essa ideia de reclamar, e aí a Maria vai com as outras, foram também, o povo judeu começou a reclamar de tudo ali, e isso contaminou Miriam. Deus havia dado dons para Miriam. Miriam ela tinha o dom da poesia e da música. Ela era poetisa, ela era cantora. Você vai ver, Miriam dançou, Miriam tocou os tamborins e assim por diante. Porém, não foi suficiente para ela esses dons aí. E agora ela começou a insuflar um espírito de inveja, de crítica no coração do seu irmão Arão contra o líder máximo terrestre de Israel, que era Moisés, né? E as consequências foram danosas, foram terríveis, né? O preconceito. Eu estava lendo o livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 34, lá fala da esposa de Moisés, Zípora. Zípora, ela era midianita, ela não era de uma nação estrangeira, estranha ao povo de Deus, porque os midianitas também eram povo de Deus, porque eram descendência de Abraão. Ela só não era israelita. E por conta disso, e ela tinha um caráter, Zípora, ela era meiga, ela era tímida, ela era mansa, e quando ela viu Moisés sobrecarregado de tanto trabalho, ela foi e contou para o seu pai. E aí o sogro, Jetro, o sogro de Moisés, disse assim, olha, a carga está muito pesada, e deu conselhos para Moisés, e Moisés dividiu a liderança ali. Ela, por não ter sido consultada, e pela cunhada ter aconselhado o marido, ela ficou chateada e começou com aquelas sessões de críticas porque queria ser valorizada também, né? E aí, esse contágio aqui passou para Miriam e as consequências dela, Deus tocou na carne de Miriam, né? Exatamente, né? Porque assim, Robson, a mesma reclamação que os hebreus tinham no deserto contagiou os irmãos. A gente percebe isso agora, que Miriam, ela traz para um âmbito mais no estilo de liderança, que é igual você comentou anteriormente, mas o que vai acontecer? A gente percebe que parece que havia uma certa inveja, porque assim, a gente percebe o contexto anterior, a gente percebe que Moisés tinha delegado outras pessoas para fazer uma função, até tirar a sobrecarga que tinha sobre ele. Por ordem divina, né? Escolher 70 anciãos para que esses anciãos pudessem influenciar o povo para o bem. E ela não se contentou porque os anciãos, porque não nós, né? Porque não eu, né? Exatamente. Como Satanás pensou assim também lá no céu, né? Exatamente. E é quando a gente tem isso acaba acontecendo às vezes que a gente olha uma pessoa ali falando, uma pessoa sendo até assumindo às vezes um cargo na igreja, tendo uma função ali, às vezes acaba se destacando, enfim, e a pessoa acaba criando elementos para tentar derrubar aquela situação,
né? Ou a função da pessoa por causa de quê? De inveja. Uma coisa leva a outra, Robson. Uma coisa leva a outra. Começou com as queixas, começou com a ingratidão e agora levou mais para um campo pessoal. E agora começa a oposição. Exatamente. Veja bem, no céu, quando Deus chamou Jesus do meio daquela multidão de anjos e disse assim, vem aqui, Jesus. E Jesus se pôs ao lado dele, ele falou, toda adoração que vocês prestam a mim, vocês vão prestar a ele é meu filho. E aí Lúcifer pensou, por que ele? Por que não eu? E esse sentimento de inveja, ele transmite para a humanidade. E foi isso que Miriam pensou. Em Provérbios, vou tentar lembrar o texto que estava na minha mente e eu mudei o pensamento aqui, mas há uma passagem em Provérbios 41:34, eu lembrei. Lá diz assim que Satanás é rei no coração das pessoas orgulhosas. O orgulhoso, o invejoso, tem como rei no seu coração Lúcifer, Satanás. E ele insuflou a semente da inveja no coração de Miriam, e aí ela fez toda aquela perturbação. Teve que o seu irmão Moisés interceder por ela para que não acontecesse coisa pior, né? E quando muitos, eles vão olhar para essa situação, vão olhar para esse contexto, Robson, eles vão ver assim, mas olha, por que Deus é tão severo? Por que Deus ele age dessa forma? Olha para Miriam como que ficou leprosa. Ali existe várias lições que a gente pode tirar para nossas vidas, mas a questão que nós podemos e devemos entender, queridos, é que primeiramente Deus não é um pai relapso. Deus ele não é igual um pai ali que está lidando com uma criança e todos ficam olhando e esperando a ação que o pai vai ter sobre aquela atitude do filho. Eu que sou pecador, nós somos pecador, não suportamos isso. Imagina Deus que é santo. Então o que acontece? Deus ele olha para o pecado e ele fica indignado com isso, para o pecado. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que Deus ele ama as pessoas e ele quer até mesmo restaurar o que ele vai fazer, não é mesmo? E a gente vai perceber uma das lições mais preciosas, que agora é o irmão de Miriam, que a gente tem que trazer para dentro do contexto nosso eclesiástico, de igreja, de comunidade, é que Arão, que estava assim, infiltrado com essa mesma rebeldia que Miriam, que foi a protagonista, né, que se destacou nisso, que acaba até levando ali a ação divina, né, a ira divina, o que ele vai fazer? Ele vai interceder, ele vai pedir perdão diante ali e pedindo para que Moisés intercedesse, né, sobre a vida deles, porque ele entendeu, pecamos contra o Senhor, e ele vai clamar pela vida da irmã. E um motivo bom disso daí é o quê? É a oportunidade de reconhecer as falhas. Queridos, será que não tem falhas na nossa vida que precisamos reconhecer? Às vezes nós somos levados pelos maus desejos, pela vida, às vezes por filosofias erradas que o mundo prega, mas há um momento na vida que a gente precisa reconhecer nossas falhas. Exatamente. E assim como Arão fez também ali naquele momento. E o fim da segunda-feira diz assim que quem dera fôssemos como Moisés, né? Que intercedeu por seus irmãos, por sua irmã, que foi a mentora, e também a gente conhece a mentalidade de Arão, que ele é levado muito facilmente, como foi na provocação ali. Mas, terça-feira, o tempo é nosso inimigo, né? Terça-feira, inquietação leva à rebelião. Nós vemos aqui os 12 espias que foram enviados por Moisés para reconhecer aquele território. Vale lembrar o seguinte, Jefferson: 12 espias, povo de Israel, lá atrás, no capítulo 12, capítulo 14 e 15 de Gênesis, você vai ver que Abraão ele sempre comprava terras. Onde ele ia, o campo de Macpela, ele comprou para fazer local de sepultamento da sua esposa, dele próprio, dos seus familiares. Então, quando Abraão ia para uma região, ele comprava aquela terra, e aquela região ali de Canaã pertencia ao povo de Israel por direito. Mas Deus disse, olha, esse povo ele vai ser levado para o Egito, eles vão ficar em cativeiro, só depois da 4ª geração que eu vou tirar eles de lá. Deus já tinha previsto isso daí. Aquela terra era deles. O que eles tinham que fazer apenas? Voltar, desapropriar as pessoas de forma pacífica, aqueles que estavam ali, que eram os jebuseus, fariseus, heveus e assim, os cananeus. Eles tinham que, à medida que o povo de Israel voltasse para sua terra, eles tinham que procurar outro lugar para morar. Poderiam sair de forma pacífica, mas não deixaram. Então Deus
ele tomou a dianteira e resolvia o problema para o povo de Israel, né? Mas aqui o que aconteceu? 12 espias, 10 com um relatório negativo, somente Josué e Caleb com um relatório positivo. O fato é, eu estava lendo o livro Desejado, aliás, o Patriarcas e Profetas, no capítulo 34 ali, Ellen White diz assim: se fossem 10 relatórios positivos e 2 negativos, ainda assim eles iriam crer no relatório negativo, porque o coração deles estava inclinado para a incredulidade. Incredulidade, né? E é uma tendência. É uma tendência que muitas vezes a gente tem de olhar somente para as coisas negativas, né? E tem um texto ali em Números 13:32 que vai falar, eu estou aqui, Robson, fala Sim. bem assim: e diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que haviam espiado. Inflamaram no sentido de que com o argumento negativo, com o relatório negativo, eles começaram... E mentiroso, né? Mentiroso, começaram a fazer a cabeça dos demais. E nisso os demais vão entrar até numa situação de choro, de espanto, de quê? Para não cumprir aquilo que Deus tinha prometido para eles. Então nós percebemos que as más palavras desencadeou o relato e demonstrou falta de fé nas promessas de Deus. Então nós estamos lendo aqui, querido, nós estamos estudando a história de um povo que é reclamão, é rebelde. Sempre percebemos que uma coisa puxa a outra. A inquietação, a ansiedade, a falta de fé na palavra de Deus levou eles anteriormente ao quê? A eles começar num contexto do próprio apetite. Nisso dali, a presença de Deus vai se retirando, porque é o pecado. E o pecado ali separa a gente de Deus. E a gente percebe nisso daqui, dentro disso daqui o quê? Que o povo, então, agora, ele deixa de viver aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus quer para ele, essa geração. E agora eles vão fazer o quê? Vão ficar fora dela. Fora dessa terra. Jefferson, tem uma passagem bíblica, Êxodo capítulo 23, verso 21 e 22, do 20 ao 22, né? Que Deus, ele adverte o povo. Ele diz assim: olha, eu vou mandar o meu anjo do concerto, o anjo da aliança no meio de vocês, vocês vão ouvi-lo. E se vocês não derem ouvido a ele, ele vai destruir vocês. Ele não perdoará a iniquidade de vocês. E foi exatamente aqui que aquele anjo da aliança, que você vai ver aqui na quinta-feira, quando há a convergência, né? Em 1 Coríntios capítulo 10, ele vai dizer assim: olha, eles foram rebeldes, eles todos foram batizados, assim na nuvem como no mar, em Moisés, eles negaram a Cristo, que era a sua rocha, a sua fortaleza. Então aquele anjo da aliança, que era o próprio Cristo Jesus, deu ordem para eles, eles não cumpriram, e Deus disse, e eles disseram assim: quem nos dera morrer aqui nesse deserto? E sabe o que Deus disse para eles? Deus falou: é isso que você quer? Então tá bom. E a gente percebe ali que pessoas com um fator positivo acaba até mudando a história no final, porque a gente vai perceber que o povo vai... Essa geração não entrou, mas 2 entraram, Josué e Caleb, a gente percebe. E Josué e Caleb, então, ele acaba se tornando um exemplo para a nossa vida, exemplo de pessoas que têm visão sobre a realidade. Eles estão firmes nas promessas de Deus, eles andam com Deus, e os desafios da vida não podem tocar o quê? Nessa integridade deles. Então eles olham para os desafios, ele olha para todo o contexto que estão vivendo, e Deus está conosco, nós vamos conseguir, vamos avante. E isso é importante, porque muitas vezes vai afetar o nosso relacionamento, da forma que nós agimos. Porque a inquietação, a pessoa sente dificuldade de andar com Deus por meio da fé. A Bíblia diz que o meu justo viverá da fé, e se ele retroceder, eu não tenho prazer nele, Hebreus 10, 38 ali. Então, e 39, nós vivemos pela fé. Aquele povo tinha perdido Deus de vista, estavam vivendo pela evidência de estar num deserto, estar num local jogado, na concepção deles. E Jesus então disse assim: vocês querem morrer no deserto? Então, de 20 anos para cima, nenhum de vocês vai entrar na Canaã, vocês vão ficar por aqui mesmo. Os filhos de vocês entrarão. Mas, Robson, por que eles não entraram? Só pela incredulidade? Foi um fator decisivo para que essa geração não entrasse na terra. Mas a gente percebe porque eles... Olha só, a forma de enxergar a realidade, de entender, de se posicionar diante dela, fez com que Deus... E fez com que eles não se tornassem o quê? Capacitados e aptos para aquele grande momento que era de tomar a terra.
Deus, ele Exatamente. pode nos privar de alguns momentos, de algum desígnio que ele tem para nós, de algum plano. Ele fala assim, não é a hora. Por quê? Porque a forma que eu e você estamos enxergando a realidade, estamos nos posicionando diante disso, é negativa. E Deus precisa e requer fé. E Deus testou eles, disse assim, fiquem aqui no deserto. E eles tentaram subir e foram e tiveram grande derrota, né? Nós temos mais poucos minutos agora, quarta-feira, intercessor. Diz aqui, que oportunidade Deus ofereceu a Moisés diante da rebelião? Deus disse que da semente de Moisés destruiria todo aquele povo e faria tudo de novo, né? Como foi com Noé. Mas Noé, como um poderoso intercessor, ele disse assim, não, Senhor. E o que as outras nações vão falar de ti? Agora o Senhor tira esse povo lá do Egito, o Senhor abre o mar, o Senhor abre o Jordão, e depois, para destruir esse povo aqui, como que ficaria o teu sagrado nome, né? E as outras nações viam o Deus de Israel, Jefferson, como o Deus que fala face a face com o seu povo. Eles tinham ídolos, imagens de escultura. Eles diziam, como Deuteronômio diz, né? Que nações há que tenham Deus tão chegados a si como o Senhor? Era um privilégio para eles, né? Então, Moisés lembrou isso a Deus. Lembre-se disso. E Deus falou, tá bom. Então, eu vou ter misericórdia desse povo aí. E Moisés, diante de toda a situação, olha só o poder agora, a atitude de um líder, diante de todo esse contexto que o povo está se rebelando contra Deus. E a gente percebe que Deus, ali tem uma frase de Moisés, até a lição ela vai trazer em Números 14, verso 19, fala assim, Senhor, segundo a grandeza da tua misericórdia, né? Ou seja, por favor, perdoa essas pessoas. É isso que Moisés está falando. Olha só. A grandeza da misericórdia. Que líder é esse? Ele olha para o povo líder e ele vai para Deus. O povo está reclamando. O povo está ao contrário a tudo. O povo está rebelde. Mas ele se permanece firme e vai para quem? Se ajoelhar perante Deus e clamar. Exatamente. E orar pelo aquele povo. Um grande líder, um bom líder, ele quando tem um problema com alguém, com um membro, com a igreja, ele não pega para o pessoal. Não é contra si que a pessoa está lutando, é contra Deus. Moisés disse assim, é contra o Senhor que vocês estão pecando. Vocês quiseram me apedrejar, vocês quiseram apedrejar minha família, não é contra mim, é contra o Senhor a rebelião de vocês. Agora eu vou rogar ao Senhor para que ele perdoe. E o próprio Moisés disse assim, Senhor, capítulo 32, verso 30, né? Perdoa o pecado desse povo, senão risca o meu nome do livro que tu tens escrito, né? Olha que confiança que ele tinha que o Deus grande misericórdia iria intervir, né? A graça combate a rebelião e a inquietação em sua essência, né? Então a graça de Cristo, ela pega a pessoa se debatendo na rebelião, abraça, envolve e transforma. Espero que a graça de Cristo possa fazer isso no seu coração também ainda hoje, né? Na nossa vida. Então é isso, sobre o intercessor. Moisés é um tipo de Cristo, né? Porque Jesus aqui, a lição até faz uma referência de João 17, né? Ele faz uma referência porque os grandes estudiosos hoje falam de uma tipologia, né? Moisés foi um tipo de Cristo. E essas atitudes demonstram claramente o que Moisés fez pelo povo, Jesus ele faz por nós. Por isso, meu querido, aonde quer que você está, aonde quer que você esteja, em que situação você esteja, entregue sua vida a Jesus. Entregue-se a vida a Ele e Ele vai estar com você. E Ele te chama, Ele chama, vinde a mim, todos, que eu vou estar com você, eu vou te aliviar, eu vou te restaurar. Fé versus presunção, para nós finalizarmos, Jefferson. O que é fé? Fé é a certeza de fatos, a convicção de fatos que não se veem. Então, embora, se Deus disse para Abraão, olha, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei, ele exerceu fé, ele nem sabia, ele saiu do conforto do lar. Agora, o que é presunção? Deus está comigo, rapaz, não importa o que vai acontecer, Deus está comigo. Eu vou entrar naquele lugar ali e Deus vai entrar comigo. É presunção. Tem coisas que a gente dá um passo maior do que a perna quando a gente pensa que está agradando a Deus e indo contra, né? Então, assim, semelhanças que você vê nas peregrinações de Israel, com agora, como eu comentei de quinta-feira, né? Com o hoje, o povo de Israel era rebelde, cabeça dura, e hoje, como é que está a nação? Olha, eu vejo assim que a humanidade, essa presunção, eles não estão negando a Deus. Eles não estão negando a Deus. Mas eles até fazem o mau uso dessa fé. É porque acreditar, eles olham para a palavra de Deus e eles
tentam descontextualizar ela e aplicar na vida dela, na qual eles vão fazer o quê? Transgredir a lei de Deus. Essa ação deles, essa presunção, é uma certeza de que Deus é como fosse uma graça barata. Eu sou salvo pela graça, então eu só posso fazer isso. Eu posso fazer aquilo. Uma vez um certo jovem falou assim para mim assim, olha, é lícito fazer o bem no sábado, então eu vou jogar videogame e vou fazer o que eu quero. Ele olhava para o texto, acreditava naquele texto, mas ele aplicava para a sua vida para transgredir a lei de Deus de uma forma diferente. E a gente vê a humanidade hoje olhando para si, descontextualizando a palavra de Deus, assim como naquela época ocorreu. Olhando para si, olhando para os seus desejos carnais, e eles fazem o quê? Transgride a lei de Deus, assim como aquele povo fizeram. Tem um comentário aqui na parte de sexta-feira que diz assim, olha, reivindicar, prestem bem atenção, a aprovação do céu sem cumprir as condições pelas quais a misericórdia é concedida, isso não é fé, é presunção. Eu estou reivindicando, Deus vem comigo, porque eu vou fazer determinada coisa e eu sei que o Senhor vai ser comigo. Eu vou comprar um carro e o Senhor vai me ajudar para pagar. E eu vou comprar essa casa, mas eu não tenho R$1 no bolso. Isso é presunção. A verdadeira fé se fundamenta nas promessas e providências das Escrituras. Então é a promessa e a providência bíblica, é nisso que a fé ela é fundamentada, né? Então assim, para nós chegarmos nos finalmente, aqui tem um comentário que eu grifei, que eu achei muito interessante no resumo da lição, que diz o seguinte, Jefferson, eu queria que você me ajudasse nesse pensamento que eu vou ler aqui. O povo de Israel, esqueceram-se de sua amarga servidão no Egito, perderam de vista a bondade e o poder de Deus, manifestados em favor deles, em seu livramento do cativeiro. Não se lembraram de como seus filhos foram poupados quando o anjo da morte passou ali, deixaram cair no esquecimento a grande demonstração do poder divino no Mar Vermelho, se esqueceram de que, enquanto atravessavam sem perigo pelo caminho, o mar, aberto para eles, se fechou para os seus inimigos, né? Viam e sentiam apenas seus incômodos e provações presentes. E em vez de dizerem, Deus fez grandes coisas por nós, pois nós éramos escravos. Será que hoje não é semelhante? Inquietos e rebeldes. Inquietos e rebeldes. Porque deixaram de enxergar o poder de Deus, que Deus tinha acabado de abrir o Mar Vermelho, um evento tremendo. Deus tinha guiado eles, livrado eles da mão de Faraó, e agora eles esqueceram de tudo, e nós hoje corremos o mesmo risco na nossa própria vida. Eu não sei o que Deus fez por nós, eu não sei o que Deus tem feito na minha vida, e acaba num minuto de vacilo comprometendo toda a sua fé. Às vezes, olhamos para todo o contexto e vamos fazer o quê? A nossa fé. Você vê pessoas saindo da igreja, pessoas abandonando a Cristo, não querem viver mais ao lado dele. Por quê? Esqueceram daquilo que Deus tem feito na vida dele. Companheirismo, falta de gratidão. Os seres humanos são ingratos. Somente quando olhamos a Cristo, contemplamos o crucificado, é que nós entendemos o infinito amor de Deus. Nós terminamos por aqui. Que Deus abençoe a você e que essa lição, inquietos, rebeldes, não se aplique a mim e à sua vida. Que possamos não ser como o bode, que quando você passa a mão na cabeça ele dá uma amarrada, mas ser como a ovelha, que quando é tocada com a vara do pastor ela se abaixa em sinal de humildade, né, Jefferson? As considerações, nós temos 30 segundos. Exatamente isso, né? O próprio texto, o verso para memorizar, ele deixa claro ali que isso ficou registrado como lição para nós. Né? Um sábio é aquele que aprende até mesmo com os erros dos outros. E o que foi estudado hoje aqui, o que está sendo estudado durante essa semana, nós somos convidados a fazer o quê? Aprender com os erros dos outros. Que Deus abençoe a todos.